Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vamos ter aqui um vídeo dedicado a bolachinhas de Páscoa, mas não só. Este vídeo é patrocinado pela Temu e, portanto, eu vou usar vários produtinhos do site. Só se vocês viverem debaixo de uma pedra é que ainda não deram pelo site da Temu, que tem várias opções, tem coisas para a casa, tem roupa, tem produtos eletrónicos, mas tem uma catrefada de coisas para cozinha e para pastelaria. Eu sou um bocadinho obcecada por esse tipo de bugigangas, gosto sempre de ver o que há, gosto de experimentar. Ainda não tinha tido a oportunidade de comprar nada no site, mas finalmente agora tive e mandei vir várias coisas. Mandei vir uma seleção de coisas que eu já precisava e que acabei por encontrar lá e mandar vir, e sobretudo mandei vir coisas já com a ideia de fazer este vídeo de bolachinhas de Páscoa e, portanto, vamos ter aqui alguns apetrechos que são perfeitos para fazer bolachinhas um bocadinho diferentes. Se vocês, entretanto, gostarem de alguma coisa que eu vou aqui mostrar ou se quiserem experimentar o site, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para fazerem o download da aplicação e, juntamente com isso, um código exclusivo com um bundle de descontos de até 100 € para vocês usarem por lá. As compras no site têm envios e devoluções grátis, que é uma grande vantagem, e eles estimam que a entrega seja de entre 10 a 14 dias. No entanto, as coisas que eu mandei vir demoraram 9 dias a chegar. Foi bastante rápido, eu diria. Eu vou-vos deixar aqui um videozinho de como chegou a encomenda. Era um pacote enorme e lá dentro vinha tudo embrulhado individualmente. Chegou tudo bem. Algumas das coisas eu, entretanto, já desembrulhei. Outras coisas, entretanto, eu até já lavei para estarem prontas a usar. Deixei algumas embaladas para vos mostrar um pouquinho como é que elas vinham. E agora vamos então à parte da cosquice, que é então ver o que é que eu tenho e depois partimos para fazer a massinha das bolachas e para experimentar então as coisinhas que eu mandei vir. São várias coisas, um bocadinho aleatórias, mas vamos então aqui começar por esta pontinha. Isto, provavelmente, muitos de vocês vão reconhecer que é um conjunto de tampas de silicone que têm assim elasticidade, e isto é para tapar pratos ou caixinhas com restos de comida ou às vezes com fruta, e vem de diferentes tamanhos. Elas acho que são 7 diferentes, desde uma pequenina que dá para tipo um copinho até a uma grande que dá para um prato grande. A seguir mandei vir um temporizador de cozinha. Ok. Mandei vir esta espátula, que eu ando sempre à procura de espátula e nunca tinha visto uma como esta, porque é uma espátula que tem duas partes. Tem a parte de baixo normal e depois tem esta parte de cima que prende. Então isto para, por exemplo, enfiar por baixo de um ovo e depois prender e virar, assim o ovo não se escangalha, ou um hambúrguer ou panquecas, achei que podia ser útil. Isto é uma coisa que eu acho muito útil. Isto é um rolo de papel vegetal para forrar as bordinhas das formas. Vou-vos mostrar. Se vocês nunca viram isto, é uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante. Estão a ver bem assim isto? Oi? Se vocês querem forrar, por exemplo, uma forma redonda, em vez de estarem a usar uma folha de papel vegetal e cortarem tirinhas para pôr, isto já vem assim cortadinho, é só pegarem na forma e porem à volta. Também existe este tipo de coisas, mas em acetato. O acetato funciona muito bem para sobremesas frias, por exemplo, para forrar formas de cheesecakes, mas para ir ao forno não dá. Este, em papel vegetal, acaba por ser mais prático porque tanto dá para sobremesas frias que vão ao frigorífico, como dá para bolos que vão ao forno. Isto aqui parecem assim umas pulseiras estranhas, são na verdade umas forminhas de tartelete. Normalmente as tarteletes são inteiras, não é? E o que demora mais a cozer é a parte de baixo. No caso destas, que não têm fundo, não é? Tem um fundo falso, o que vai fazer é que vai assentar a massa no próprio tabuleiro e isso vai facilitar a cozedura, vai fazer com que a parte de baixo das tartes fique mais crocantes. Outra coisa que eu mandei vir foi aqui este tapete de silicone para fazer tortas. Supostamente, não é? Põe-se aqui a massa e depois, como o tapete é maleável, não é? Enrola-se a própria torta usando o tapete. De todas as coisas que eu mandei vir, esta foi aqui que eu fiquei assim um bocadinho preocupada se isto vai funcionar ou não, porque não me apercebi que a altura era tão baixinha. Portanto, para ser uma torta vai ter que ser uma torta bem
fininha. Outro tabuleiro que eu mandei vir, e este aqui ainda está embalado, eu deixei embalado mesmo para vos mostrar como é que cada coisa vem assim embalada. E isto aqui, se vocês são clientes fiéis do canal, já viram que eu uso bastante este tipo de tabuleiros de silicone microperfurados. Isto é a coisa mais perfeita para fazer bolachinhas. Para aquelas bolachas em que nós queremos que não percam o formato, que fiquem com a base crocante. Isto não é o ideal para aquelas bolachas que espalham muito. Por exemplo, aquele género de cookies americanas, aí eu não uso este, uso o papel vegetal normal. E apesar de eu já ter, quando eu vi lá no site, eu resolvi mandar vir um para verificar a qualidade, para ver com vocês se funciona e para então perceber se vos posso ou não recomendar que comprem lá. Por enquanto parece-me igualzinho aos meus. Vamos já experimentá-lo a seguir. Já que estamos então aqui na zona do silicone, vou-vos mostrar mais umas coisinhas de silicone. Uma delas é esta forminha. Eu já tenho aqui uma ideia para uma receita para fazer com ela e por isso é que mandei vir. Também de silicone. Mandei vir este mini funil. Agora vou-vos mostrar 3 coisas que eu comprei tendo em mente a minha air fryer, que eu adoro, e 2 delas têm a mesma funcionalidade. São estas basezinhas para proteger o cesto. Esta aqui é uma basezinha de silicone e estas aqui são de papel vegetal. Outra coisa para a air fryer, era uma coisa que eu também já queria há algum tempo, que é uma forminha para fazer muffins na air fryer que encaixe no cesto, e também o facto de vir no mesma peça as cavidades acaba por ser muito mais fácil e seguro do que estarmos a pôr individualmente no cesto da air fryer que é fundo. Mais coisinhas. Esta forma para fazer pão de forma. Calma. Esta forma para fazer pão de forma, que já viram aqui, spoiler aqui, do que é que ela faz. Na verdade, o que é que ela tem? É uma forma que é própria para fazer então pão. Pão, normalmente, quando é cozido, naturalmente ganha um formato arredondado. Com esta forma tem uma tampa, vai fazer com que fique então aquele pão de forma mesmo quadradinho. O material é bem resistente, tem muito bom aspecto, a tampa encaixa perfeitamente. Agora vamos entrar então aqui na parte do vídeo onde eu vos vou mostrar as coisas que eu comprei especificamente a pensar aqui neste vídeo, nestas bolachinhas que vamos fazer hoje. São coisinhas que eu vi por lá e que achei que não podia resistir. Primeira coisa é esta caixinha. A caixinha chegou um bocadinho meia tortinha, mas o que é certo é que lá dentro vinha tudo em perfeitas condições. Isto é um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forminhas, cortadores na verdade, têm 2 partes. Uma delas é para cortar o formato da bolachinha e a outra é para marcar os detalhes. Eu acho que vão ficar umas bolachinhas muito fofinhas e este é o tipo de produtos que nós não precisamos de nos esforçar muito, entre aspas, nem de ter uma receita ultra complicada, porque resultando bem, isto vai fazer umas bolachinhas mas tão fofinhas. Qualquer bolacha simples vai ficar já assim uma coisa extraordinária e acho que isto pode então ser uma coisa bem gira para vocês terem para fazerem bolachinhas para oferecerem na Páscoa. Outra coisa de bolachas que eu vi lá e que, apesar de no site a maior parte das coisas terem um preço muito convidativo, este aqui em proporção era um bocadinho mais caro do que as outras coisas. Ele realmente tem um material muito bom e isto é um marcador para bolachas e o efeito da fotografia que eu vi do vídeo, isto faz assim umas bolachas que ficam a parecer assim uns wafflezinhos e eu achei que ficavam tão giras e eu imagino que ele seja bem prático de usar porque tem aqui uma pegazinha, isto é bastante ergonómico. Mais de bolachas de Páscoa. Isto aqui resultando vai ser provavelmente a minha coisa preferida. Recentemente este tipo de carimbos de bolachas ganharam bastante popularidade. Parece assim que uma pessoa vai dar uma injeção gigante, mas na verdade aqui este buraquinho esconde o formato de um coelhinho assim redondinho com umas orelhinhas e isto é para fazer então bolachinhas ou, por exemplo, imagino que vai funcionar bem também para brigadeiros. Outra coisa que eu nunca tinha visto, mas que à medida que a gente vai lá vendo no site, ele vai nos dando sugestões, tendo em conta o que nós estamos a pesquisar. Eu
estava a pesquisar coisas de bolachas e foi-me então sugerido este artefacto, que é uma coisa muito simples, mas realmente eu acho que isto é capaz de resultar muito bem, que é para fazer bolachas quadradas. Eu achei que isto também podia resultar muito bem, não só em bolachas, mas, por exemplo, para fazer fatias pequeninas em quadradinhos de salame de chocolate. Depois mandei vir uma coisa que não é para a Páscoa, isto é mais para o Natal, e isto é outro tipo de coisa que eu queria muito já há muito tempo e que não é assim tão fácil de encontrar e que é uma forma de espéculos. Faz a massa e depois pressiona-se aqui a massa e tira-se e a massa fica com este formato. Mandei vir estes saquinhos assim individuais com um fechozinho, com este efeito de napron muito fofinho e que depois que diz aqui handmade, isto depois cola assim para dar uma gracinha, uma bolachinha ou 3 bombonzinhos. A pensar na Páscoa, tenho aqui uma forminha de silicone em formato de ovo da Páscoa e esta aqui eu já sei exatamente para que é que eu a quero usar e vou gravar uma receita com esta forminha que vai sair nos próximos dias, por isso estejam atentos. Tenho aqui ainda isto que me tinha esquecido de vos mostrar e que isto podia ser um peso de ginásio, podia, e isto aqui é para fazer tarteletezinhas pequeninas. Por exemplo, usando uma forma destas, normalmente o processo é esticar a massa, cortar uma rodela de massa e depois encaixar aqui na cavidade da forminha. Esta coisinha é perfeita para quem não gosta de esticar massa, porque para forrar as forminhas o que vamos fazer é colocar um pedaço de massa e depois com isto empurrar e dar o formato aqui na cavidade. E eu gosto que venha na mesma peça 2 tamanhos, portanto tanto dá para estas forminhas um bocadinho maiores como dá para as miniaturas. Ainda de cozinha, mandei vir aqui uma coisa, bem, isto aqui também é uma coisa que eu já queria há imenso tempo e é uma batedeira sem fios. Ela vem assim, pequenina, vem com 2 varas, uma mais convencional, maiorzinha, e esta mais redondinha e mais pequenina. Vem também com um carregador USB. Eu mandei vir só 2 artigos eletrónicos da Temu, foi este e foi outro que já vos vou mostrar, e ambos vinham carregados, portanto achei isso simpático. Isto para mim vai ser super útil quando eu estou aqui a gravar vídeos. Eu às vezes preciso só de meter umas claras ou alguma coisa para gravar. É muito mais fácil não ter aqui o cabo da batedeira ligado. Acho isto uma ideia ótima, tanto para mim, para gravar, como para, por exemplo, sei lá, alguém que vá fazer campismo ou que não tenha uma cozinha com muitas fichas, não tem muito que saber. Obviamente que eu não estou à espera que isto seja a batedeira mais potente do mundo, mas vai cumprir com certeza a sua função. E por último, isto não tem nada a ver com cozinha, mas acabei por mandar vir mais umas coisas e também vos vou mostrar só por graça. Uma bolinha para a Lola. Isto é um chuveiro com umas pérolazinhas de cerâmica. Aqui na minha zona a água tem muito calcário. Dizem que estes chuveiros, estas pérolazinhas absorvem o calcário e tornam a água menos prejudicial para a pele e para o cabelo. É só depois desenroscar o chuveiro que lá tenho e enroscar este. E a última coisa que eu mandei vir, que vos quero mostrar, é um tripé, mas é um tripé um bocadinho especial, porque ele também se carrega por USB, vem aqui também as instruções, etc. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui um tripé, pondo aqui um telefone, ele acompanha o movimento. Isto acho que pode ser engraçado, sobretudo se eu estiver a fazer alguma live, como eu gravo sozinha, não é? Eu tenho a câmera, neste caso o telefone, no mesmo sítio e, por exemplo, se eu for aqui ao forno e se tiver o telefone apontado para aqui, eu saio da imagem. O que este tripé faz é que acompanha o meu movimento. Então imaginem que eu estou aqui e vou ali ao forno e o tripé vai acompanhar o meu movimento e eu acho que isto vai ser bastante útil. Isto até pode ser interessante para quem faz videochamadas ou reuniões online. Pronto! Agora, vou fazer uma pausazinha. Vou lavar e secar muito bem todas as coisinhas que nós vamos usar hoje e volto então com a receitinha da massa das bolachas. Vamos começar por fazer uma massa básica de bolachinhas de manteiga com manteiga, açúcar em pó e farinha e depois vamos dividir em 3 partes e juntar baunilha, limão e nozes e canela para fazermos sabores diferentes.
Escolhi esta massa porque ela é muito simples de fazer e muito versátil, tanto em termos de formato como de sabores. Vou começar por fazer um creme com a manteiga amolecida e com o açúcar em pó e claro que experimentei a batedeira sem fios. Confesso que estava um pouco preocupada que ela não fosse aguentar, mas a verdade é que funcionou bastante bem. Obviamente esta batedeira não vai ser para bater massas muito pesadas, mas aqui como a manteiga estava bem molinha, fez este creme bem cremoso. Junta-se agora a farinha e envolve-se com uma espátula. A massa fica um pouco seca e bastante densa, então aqui até é mais fácil ir lá mesmo com as mãos e apertar a massa até que ela se forme numa bola. Ao início até parece que não se vai formar, mas insistam porque depois com o calor das mãos a massa vai ficar numa consistência quase como se fosse plasticina. Eu aqui vou dividir a massa então em 3 partes e a cada terço vou juntar um sabor diferente para termos também um pouquinho de variedade. Aqui na primeira juntei baunilha, na segunda juntei raspas de limão e na terceira parte juntei nozes picadas e canela. Podem fazer a massa de um destes sabores simplesmente ou podem até fazer mais sabores ou deixá-la simples porque esta massa é maravilhosa de qualquer maneira. E agora com a massinha feita vamos começar a brincar e fazer as nossas bolachinhas. Vou começar por experimentar este artigo que faz bolachinhas em quadrados e vou usar a massa de nozes e canela. É a primeira vez que estou a usar qualquer destas coisas que eu mandei vir da Temu e a ideia é mesmo experimentar aqui com vocês. Este molde é bastante intuitivo, simplesmente pus lá toda a massa. Acho que teria sido mais fácil se tivesse feito um rolinho e depois encaixado e pressionado e agora vou levar ao frigorífico assim para a massa endurecer. Com a massa de limão quero experimentar 2 formatos. Vou cortar a massa ao meio e vou usar metade para fazer as bolachinhas com o marcador em formato de waffle e a outra metade os coelhinhos. E vou começar então pelos coelhinhos. Fiz uma bolinha, coloquei dentro da cavidade e agora pressionei com esta parte de cima para fazer a marcação. E aqui eu dei-me conta que tinha exagerado um bocadinho com o tamanho da bolinha e o meu coelho ficou um bocadinho disforme. Então eu retirei um bocadinho de massa, voltei a bolear e voltei a pressionar e este coelhinho ficou perfeito. Não sei como é que se vai aguentar depois de cozido, mas por enquanto está bem fofinho, com os olhinhos, as orelhinhas e o rabinho. E para cozer vamos experimentar, claro, o tapete de silicone microperforado. Estão a ver, ele tem sim estes buraquinhos. Se tiverem máquina de lavar louça, já agora deixo-vos a sugestão de lavarem lá porque fica muito bem lavado. Eu aqui pesei o meu coelhinho, como ele estava com o tamanho ideal, deu 15 gramas, então fiz mais bolinhas de 15 gramas e continuei a fazer mais coelhinhos. E como veem, o processo é bastante simples, é só mesmo pressionar aquela alavanca. Com a restante massa de limão vamos fazer estas bolachas com a marcação quadriculada e para isso eu vou esticar a massa com a ajuda de um pouquinho de farinha e de um rolo da massa. Esta massa é um pouco quebradiça quando esticamos, por isso façam-no com cuidado ou se preferirem podem esticar entre 2 folhas de papel vegetal. Usar este marcador não teve qualquer dificuldade, foi apenas pressionar até sentir que a massa ficou marcada. Não sei como é que vai funcionar noutras massas, mas nesta funcionou mesmo muito bem e depois é só ir continuando a marcar do sítio onde parámos na marcação anterior. Acho que podemos cortar depois esta massa no formato que quisermos. Eu utilizei este cortador redondo canelado e a bolachinha ficou assim. Parece uma mini waffle redondinha. Eu adorei o efeito com que estas bolachinhas ficaram, mas depois é que me lembrei que iam ficar ainda melhores se eu as tivesse cortado com um cortador em formato de ovo da Páscoa. Iam ficar bem mais apropriadas para esta época do ano e acho que ainda vou fazer isso. Já que estamos a testar coisas, eu não resisti a experimentar este molde em formato de moinho e com restinho de massa. Eu primeiro achei que era melhor polvilhar com farinha, mas depois acabei também por polvilhar a própria bola de massa com farinha, pressionei bem, retirei o excesso e depois comecei a dar pancadinhas na mesa, um bocadinho desconfiada, confesso, mas qual não foi o meu espanto quando a bolachinha saiu assim, toda marcadinha. Por acaso eu acho que ficou mesmo gira. E agora tenho pronta a minha primeira fornada de bolachinhas para levar ao forno e com a restante massa, que é a de baunilha, vou então utilizar os cortadores que têm 2 partes. Estiquei a massa como vos mostrei anteriormente, com bastante cuidado, escolhi 3 cortadores diferentes e agora também o processo é bastante simples, é só cortar com o cortador em si e depois encaixar a pecinha no centro para marcar os detalhes. E olhem só,
como marcou os detalhes na perfeição. Eu estava um pouquinho na dúvida porque como os marcadores eram de plástico, eu não sabia se iam cortar bem, se iam deixar as bordinhas lisinhas e se iam deixar mesmo os detalhes bem marcados, mas acho que nem preciso de dizer que ficou mesmo muito bem, acho que na imagem dá para perceber. Por enquanto estão bastante aprovados e se estão à procura de uns cortadores bem fofinhos para a Páscoa, acho que estes aqui podem ser a solução. E já que me sobrou este bocadinho de massa, resolvi experimentar também aquele marcador para fazer empadas ou tarteletes. Mergulhei em farinha, coloquei uma bolinha de massa numa forminha de muffins e pressionei e olhem só como ficou instantaneamente esticada e lisinha. As bordinhas um bocadinho toscas, mas acho que a solução é fácil. Entretanto, já passou mais ou menos uma meia hora desde que eu coloquei esta massa no frigorífico, neste molde quadrado, e ao início não estava a sair, mas eu depois alarguei ligeiramente as laterais e saiu perfeitamente. E olhem só como é fácil depois cortar. Enquanto eu estava a fazer isto, lembrei-me que isto também poderia ser muito interessante para moldar pedaços de manteiga com sabores. Cortei então estes pedacinhos e resolvi então colocar estes num tabuleiro com papel vegetal e os restantes, com as restantes bolachinhas, no meu tabuleiro micro-perfurado para vermos a diferença. E agora saiu tudo do forno. Entretanto, esta tartelete perdeu um pouquinho o formato, então enquanto ainda estava quente, eu voltei a pressionar a coisinha de madeira. Ficou ótimo e podem sempre utilizar este método. Isto aconteceu porque eu estava a cozer a tartelete sem recheio. Fazendo desta maneira, tanto a base como as laterais ficaram todas com a mesma espessura, o que é ótimo. E entretanto já saíram todas as bolachinhas do forno, elas demoraram cerca de 20 minutos a cozer no forno a 160 graus. E cá estou eu com todas as minhas bolachinhas já prontas. A quantidade de massa que eu vos dei dá para fazer todas estas bolachinhas. Ainda não comi nenhuma. E vamos agora então às considerações finais e ver como é que resultaram as bolachinhas com estes artigos da Temu. Primeiro vamos ver as que fizemos aqui com este molde quadradinho. Foi super fácil todo o processo. Acho que vai ser uma coisa que eu vou usar bastante. Para já dizer-vos que o tapete de silicone micro-perfurado funciona na perfeição e eu cozi estas bolachinhas, umas no tabuleiro normal com papel vegetal e outras aqui no tabuleiro micro-perfurado. Elas saem muito bem e eu queria que vocês vissem aqui, elas feitas num tabuleiro com papel vegetal funcionam lindamente, mas é para vocês verem porque é que eu gosto tanto destes tapetes micro-perfurados. Eu não sei se na imagem vai dar para perceber. Estas aqui foram as cozidas no tabuleiro micro-perfurado, veem aqui o efeito que fica, e estas foram cozidas no tabuleiro com o papel vegetal. A diferença aqui não é muito grande porque estas bolachas já começam sendo um pouquinho rústicas, mas para outro tipo de bolachas vai fazer diferença. Estas aqui que foram escozidas no tabuleiro micro-perfurado, elas são mais retas, sobretudo aqui nas laterais, nas bordinhas, e estas aqui têm a bordinha um pouquinho mais inclinada, mas ambas estão ótimas. Só falta mesmo é agora mergulhar assim metade em chocolate, que acho que vão ficar ainda melhores. Depois temos aqui este marcador que fez o efeito assim de waffle e também foi muito prático de usar, muito fácil. Fazendo uma receita grande de massa, esticando a massa toda, é só e num instantinho nos despachamos. E aqui temos a primeira fornada e aqui temos a segunda fornada. A segunda fornada está um bocadinho mais tostadinha e eu também aqui noto uma pequenina diferença porque estas aqui eu cozi diretamente, estas eu deixei-as a repousar no frigorífico. Não sei se conseguem perceber, mas acho que dá para perceber que esta está muito mais marcada, o efeito está bem mais definido, muito giras que ficaram estas, gostei muito. Portanto, se vos posso dar algum conselho ao usarem estas coisas com detalhes, é refrigerar a massa também antes de cozer, isso vai ajudar a que os detalhes fiquem melhor marcados. Depois temos aqui esta casinha que eu fiz com o moldezinho de madeira, que isto não é de Páscoa, mas já ficou ao treino para o Natal. Ela resultou muito bem, eu fiquei até bastante surpreendida, foi bastante fácil e eu acho também que teria beneficiado muito se eu tivesse refrigerado a massa e não cozido diretamente, mas mesmo assim resultou muito bem. O que é que não resultou tão bem assim? Os coelhinhos não resultaram muito bem, mas eu depois fiz outra experiência com a massa refrigerada e assim já resultou melhor e mostro-vos ambos para vocês verem. Estes aqui quase
nem se nota, são os primeiros. Vê-se aqui muito subtil a cabecinha, mas nestes sim, já se nota, são muito, muito fofinhos, vê-se bem as orelhinhas. No entanto, é muito subtil mesmo o detalhe. Eu acho que ele é suposto ser assim, melhor que isto, acho que não vai ficar. Vai resultar ainda melhor se usarem para algo que não seja cozido no forno, para não correr o risco de deformar. Cake pops ou brigadeiros, para quem faz brigadeiros agora na Páscoa, fazer assim em formato de coelhinho, acho que vai ser mesmo uma coisa adorável. Depois temos aqui esta tarteletezinha que eu experimentei com esta coisinha, que eu nem sei como é que isto se chama, nem sei se isto tem algum nome, mas pronto, resultou muito, muito bem. Acho que vou usar imenso isto também, é muito rápida de usar e é mesmo uma coisa que é muito prática. Se fazem empadas ou esse tipo de coisa, isto aconselho bastante. E por último, as bolachinhas que fiz com estas forminhas que têm duas partes, estas foram aqui as vencedoras a nível estético, acho que ficaram mesmo perfeitas e estas aqui eu também refrigerei a massa antes de levar ao forno. Foi mais ou menos 1 hora que elas estiveram no frigorífico, os detalhes ficam muito bem marcados, as bolachas ficam mesmo amorosas. Vou-vos mostrar os 3 tipos que eu fiz, aqui o coelhinho com o ovo e por último aqui outro coelhinho com outro ovo, mas eu acho que esta aqui é a minha preferida. Espero muito que tenham gostado destas experiências, desta receita e de terem conhecido estas novas maneiras de fazer bolachas e de moldar massas. Queria-vos relembrar que este vídeo foi patrocinado pela Temu, todas as coisinhas que eu usei para fazer as bolachas vieram do site e de novo vos lembro que têm um link na descrição do vídeo para fazerem o download da aplicação para verem todas estas coisinhas e um código que vocês ao colocarem esse código no site vai-vos dar um conjunto de cupons até 100 € de desconto. Deixem nos comentários qual foi o vosso artigo favorito aqui mostrado neste vídeo e também podem deixar nos comentários se ficaram curiosos com algum outro artigo e se querem que eu o experimente aqui também. E falando em experimentar, é claro que eu não vou poder deixar de experimentar uma destas bolachinhas que ainda por cima cheiram muito bem. Estas aqui são as de limãozinho, tão bom. Eu se calhar comi uma de cada, não? Estas são as de noz e canela. Isto agora só fica a faltar embalar e pôr em saquinhos de presentes. Eu vou atacar aqui um coelhinho. Independentemente do formato das bolachinhas, esta massa é muito boa. Tchau!